Boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu começo com esta pergunta: como saber que uma pessoa blasfemou contra o Espírito Santo? Como é que a gente pode reconhecer que uma pessoa blasfemou contra o Espírito Santo? Quais são as características de uma pessoa que cometeu este pecado imperdoável de blasfemar contra o Espírito Santo? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Bom, se você tem alguma preocupação na sua vida de ter blasfemado contra o Espírito Santo, se isso vem atormentando a sua mente e você convive com este tormento, você é acusado dia e noite, você se pergunta, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Por que que me vêm tais pensamentos? Por que que eu penso assim? Por que que eu penso assado? Por que que eu penso assim? Será que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Bom, eu estou fazendo este vídeo aqui para te ajudar, tá bom? Eu começo com esta pergunta: como saber que alguém blasfemou contra o Espírito Santo? E neste vídeo eu vou desenvolver então um estudo para dar a resposta a você, tá bom? Então vamos aqui fazer a leitura de Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 e verso 25 em diante. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é contra mim, quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ok? Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Ok. A partir daqui, irmãos, eu tenho visto vários vídeos no YouTube falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E, ao meu ver, os vídeos que eu tenho visto no YouTube, as explicações, elas têm mais causado transtorno, elas têm mais desajudado do que ajudado. Na verdade, as explicações que eu tenho visto no YouTube, e até mesmo em púlpitos de igreja, explicando o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo, tem causado, na verdade, um terror, um massacre psicológico na mente de muitos irmãos. E isso tem destruído muitos. Acredite, muitos irmãos têm até saído do caminho, porque acreditam que blasfemaram contra o Espírito Santo. Então vamos lá. O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos entender aqui então o contexto. O que Jesus estava fazendo? Vamos lá. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Esta expressão, filho de Davi, é uma expressão messiânica. Filho de Davi por quê? Porque, de acordo com a tradição judaica, o Messias ele será um descendente de Davi. Então, todas as vezes que alguém dizia que Jesus era o filho de Davi, estava reconhecendo ele como o Messias. Ok? Fica isso bem claro aqui. Mas os fariseus
ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Agora eu pergunto aqui para você, na história em questão, quem eram os opositores de Jesus? Vamos lá? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Eram os fariseus, os principais dos judeus, os representantes da nação, os líderes religiosos, os homens que tinham influência, que estavam dizendo que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul. Quem é Beelzebul? Beelzebul é um outro nome dado para o diabo. Então, o que os fariseus estavam dizendo, eles estavam vendo todos os milagres que Jesus estava fazendo. E havia uma grande multidão seguindo a Jesus e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, quer dizer, muitos reconheciam que Jesus era o Messias. Todas as vezes que alguém dizia que Jesus era o filho de Davi, estava reconhecendo que ele era o Messias. E os fariseus, eles ficaram enciumados com isso. E então eles disseram: este aí expulsa os demônios, porque eles não poderiam negar. O que Jesus estava fazendo era tão evidente. Jesus curava paralíticos, ressuscitava mortos, fazia os cegos, veio os coxos andarem. Todo tipo de milagre Jesus fazia. E isso era tão notório que os fariseus não tinham condições de negar. O que é que eles faziam? Eles procuravam persuadir a turba, a massa, para distante de Jesus. Como? Olha, este mestre aí que vocês estão vendo, isso aí é um falso mestre. Isso é um falso Messias. Ele expulsa demônios? Sim, mas ele expulsa demônios é pelo poder de Beelzebul. É o diabo que está nele. É Hassatan, ou seja, Satanás que está nele. Todos esses milagres, esses prodígios, essas maravilhas que vocês veem este Jesus fazer, ele faz isso, mas é pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Então vamos lá, meus irmãos. Comece a contar daqui. Se você acha que blasfemou contra o Espírito Santo, aqui vai a minha pergunta para você. Você acredita que Jesus é o filho de Davi? O Messias? Você acredita? Vamos lá. Primeira característica de alguém que comete blasfêmia contra o Espírito Santo: não acredita que Jesus é o Messias. Ele não reconhece Jesus como o filho de Davi, ou seja, como o herdeiro do trono de Davi, como o Messias. Anote bem, primeira característica: não reconhecer que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o filho de Davi. Porque era isso que os fariseus diziam: este aí não é filho de Davi. Segundo, eles viam Jesus operar maravilhas, milagres, mas eles não poderiam negar. O que eles faziam? Ele expulsa pelo príncipe dos demônios, pelo maioral dos demônios. É por Beelzebul que ele faz tais sinais. Segunda característica de quem cometeu o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo: diz que aqueles milagres que Jesus fazia era pelo poder do diabo. Agora eu pergunto para você, irmão, irmã, você que está na igreja há muito tempo, você que vem sendo atormentado por esse pensamento de blasfêmia contra o Espírito Santo. Você lê a Bíblia Sagrada, certo, meu irmão? Atente bem para o que eu estou dizendo. Você lê a Bíblia Sagrada. E você encontra que Jesus fez muitos milagres, inclusive aqui onde eu estou lendo. Você acredita realmente que Jesus fez tais milagres? Vamos dizer que você diga: sim, acredito, professor. Muito bem. E os milagres que Jesus fazia? Era pelo poder de Deus ou era pelo príncipe dos demônios, por Beelzebul, por Satanás? Se você disser que Jesus era um feiticeiro e fazia milagres por Beelzebul, pelo maioral dos demônios, você está blasfemando contra o Espírito Santo.
Por quê? Porque todos os milagres que Jesus realizava, ele realizava pelo Espírito de Deus. Está bem aqui, ó. Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Deu para entender? Primeira característica de quem blasfemou contra o Espírito Santo: não reconhece que Jesus é o Messias, o filho de Davi. Segundo, diz que Jesus realizava todos os milagres, todas as obras por Beelzebul, o maioral dos demônios. Mas se você que lê o Evangelho, se você acredita que Jesus é o Messias, se você acredita que Jesus realizava todos os milagres pelo Espírito de Deus, atente bem para o que eu estou lhe dizendo. Se você, irmão, acredita que Jesus realizava todas as obras pelo Espírito de Deus, conforme diz a Bíblia, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você pode ter cometido qualquer outro pecado, qualquer outra coisa, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Vamos prosseguir. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Aqui foi uma pergunta retórica que Jesus fez para os fariseus. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Ora, lá em Israel havia exorcistas. Não pense que era só Jesus que expulsava demônios, não. Ele mesmo aqui atesta a existência de exorcistas entre os judeus que expulsavam demônios. E foi isso que Jesus retrucou e questionou com os fariseus. Vamos lá, fariseus. Se eu faço tudo isso, e vocês reconhecem que sim, vocês reconhecem milagres, mas se eu estou fazendo isso é pelo espírito do diabo, é por Beelzebul, os vossos filhos, os vossos alunos, quando eles estão expulsando demônios, eles fazem aquilo por quem então? Se eu estou expulsando é por Beelzebul, os vossos filhos então estão expulsando por quem? Você sabe por que Jesus retrucou assim? Porque os fariseus, na escola deles, havia exorcistas e eles reconheciam que os seus exorcistas realmente tinham o Espírito de Deus e expulsavam demônios pelo Espírito de Deus. Era da parte de Deus que eles expulsavam o demônio. Jesus, sabendo disso, jogou contra eles este fato que eles não poderiam negar. Se eu expulso por Beelzebul, os vossos filhos expulsam por quem? Então Jesus encurralou eles. Porque se eles fossem reconhecer que os filhos deles, os discípulos deles, expulsavam era por Deus, da mesma forma era Jesus. Eles não tinham como provar que Jesus expulsava demônios por Beelzebul. E o que enfraquecia a acusação deles era exatamente o fato de haver exorcistas entre os fariseus. Haver entre os fariseus, entre os judeus, quem tinha o poder, a virtude de expulsar demônios. Então o fato de haver exorcistas na nação de Israel, além de Jesus, enfraquecia o argumento dos fariseus. E Jesus, sabendo disso, jogou esse fato. Se eu expulso por Beelzebul, os vossos filhos, os vossos discípulos, eles expulsam por quem então? Me expliquem. Então eles tiveram que se calar. Vamos lá. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então, meu irmão, se você acredita que Jesus expulsava demônios é pelo Espírito de Deus, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Tá bom? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eu lhe pergunto, meu irmão, você crê que Jesus é o Senhor? Porque o apóstolo Paulo diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Eu vou ler bem aqui para você. 1 Coríntios, está bem aqui, 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema ou Jesus é amaldiçoado.
E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Ou seja, irmão, você amaldiçoa Jesus? Não. Então você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você reconhece que Jesus é o Senhor? Você aceita que Jesus é Deus? Você aceita que Deus se encarnou? E este Deus que se encarnou é Jesus? Você aceita? Você aceita que Jesus é o Senhor? Se você aceita, então você sabe por que você diz que Jesus é o Senhor? Porque você tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está em você. Logo, se o Espírito Santo está em você, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque todo aquele que comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não está nele, o Espírito Santo se afasta para bem longe. Não tem como haver comunhão entre o Espírito Santo e uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. Não tem como uma pessoa dizer que Jesus é o Senhor. Não tem, se ele cometeu o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que vive blasfemando contra o Espírito Santo, constantemente ele também diz que Jesus não é o Cristo. Constantemente ele diz que Jesus não é o Senhor. É importante a gente frisar isso, ok? Então vamos aqui. Quem não é contra mim, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não junta espalha. Isso aqui é uma outra característica de alguém que blasfemou ou não blasfemou. Quem blasfema contra o Espírito Santo é contra Cristo. Ah, professor, mas eu louvo a Jesus Cristo, eu acredito que Jesus é o Senhor. Eu acredito que Jesus expulsava os demônios, era pelo Espírito de Deus. Professor, eu acredito que Jesus é o Filho de Davi, é o Messias. Então, irmão, você está com Jesus e não contra Jesus. Se você está com Jesus, logo você não blasfemou contra o Espírito Santo. Ok? Que fique isso bem notificado. Se você está com Jesus, se você acredita que Jesus é o teu Salvador, é o teu Senhor, inclusive você que está assistindo esse vídeo agora, antes que termine, dê aí um like e diga: eu acredito que Jesus é o Senhor, ou pelo menos no final. Mas deixa a notificação. Se você acredita que Jesus é o Senhor, irmão, você não blasfemou contra o Espírito Santo. É isso que diz a Escritura. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Vamos por ordem. Não reconhecer que Jesus é o Filho de Davi, que é o Messias. Segundo, dizer que Jesus expulsava demônios por Belzebu, por Satanás, o principal dos demônios. Terceiro, não reconhecer que Jesus é o Senhor. Se você reconhece que Jesus é o Senhor, logo você não blasfemou contra o Espírito Santo. Mais uma vez, leia 1 Coríntios 12, 3. Ninguém diz pelo Espírito Santo Jesus é anátema. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ok, queridos? Vamos ler aqui os paralelos para esta passagem. Vamos ver o que diz aqui Marcos. Marcos, capítulo... Nós já fizemos a dissecação do texto em Marcos, capítulo 3. Já fizemos em Mateus, agora vamos para Marcos. Só para reforçar aqui um pouco. Marcos, capítulo 3, versículo 20. É o que diz aqui. Eu vou ler só aqui o versículo 23. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa.
Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então, irmãos, neste contexto aqui, pergunto para você, na leitura aqui, quem é que estava cometendo o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Os fariseus. Eram os escribas e fariseus. Vamos ler aqui mais uma vez que Marcos aqui, 3:20. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas, lá Mateus diz os fariseus, aqui diz os escribas, ou seja, os doutores da lei, que tinham descido de Jerusalém, diziam, tem Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsam os demônios. Então, Mateus diz que eram os fariseus, e Marcos diz que eram os escribas. Então, os fariseus e os escribas, esses dois grupos, eles diziam que Jesus expulsava. Os demônios eram por Belzebu. Então, entenda o contexto da narrativa. Quem, de acordo com a leitura aqui, cometeu o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo foram os fariseus e os escribas. Foram esses dois grupos. E as razões eu já dei. Se você quer saber hoje quem é que comete esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, vou dizer, é a nação dos judeus. A nação dos judeus ela não reconhece Jesus como o Messias. A nação dos judeus, inclusive isso está no Talmud, eles dizem que Jesus realizava obras. Era na qualidade de um feiticeiro, ou seja, por demônio. Então eles não reconhecem que Jesus é o Messias, e no Talmud está dito isso, que aquele homem Jesus, ele expulsava demônios, ele fazia muitas obras maravilhosas, era porque ele era um feiticeiro, ou seja, era pelo poder do diabo. Então nisso consiste a blasfêmia da nação de Israel contra o Espírito Santo. A nação de Israel, eu me refiro ao Israel carnal, ao Israel não eleito, ao Israel da carne, ao Israel que não aceita Jesus. Este Israel que diz um não para Jesus, ele vive cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu quero dar uma boa nova para você, meu irmão judeu. No momento em que você aceita Jesus, este pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo ele é desfeito. E você é perdoado do pecado eterno. Ok? Era só isso que eu tinha para ler para vocês, tá bom, meus irmãos? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.